Povo de Deus que vai morar no céu, é com muito ensejo que nós nos dirigimos até a vós no dia de hoje para dizer que estamos alegres, estamos em festa, porque um dia como este, há mais de 2000 anos atrás, o nosso Rei Jesus morreu por mim e por você, e Ele nos deu vida pela qual nós estamos prosseguindo para o alcançar diariamente, vida eterna. Esta é a festa mais importante para nós, que nos chamamos e nos identificamos pelo nome de Jesus Cristo. Todo ser que respira, todo ser que se intitula como filho de Deus, deve celebrar a Páscoa com muita alegria, porque Páscoa é a maior vitória da humanidade. A Páscoa é a maior festa que o mundo jamais viu. A Páscoa é a morte e ressurreição de Jesus. A Páscoa é a derrota do diabo, Satanás, e a vitória de Jesus Cristo. Consequentemente, a minha vitória e a tua vitória. Abramos a palavra de Deus no livro de Êxodo. Vamos para o Pentateuco em nome de Jesus. Capítulo de número 12, versículo 13. Aleluias. Glória a Deus. Versículo 13 vai dizer o seguinte: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-los-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Eu vou repetir esse versículo porque já tem ordenança de Deus para nós. E este dia, o dia da Páscoa, o dia em que nós celebramos a Páscoa, e este dia vos será por memória, aleluia, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo significa para sempre. Eu, você e todos aqueles que são lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, não podem deixar de celebrar a Páscoa. Aleluia! Vamos entender em nome do Senhor Jesus? Vamos unir a esse versículo. Lá no Novo Testamento, em nome de Jesus, no Novo Testamento, em primeira carta aos Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 1, capítulo 1, versículo 16. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Igreja, povo de Deus, irmãos,
que estarão em contato com esta palavra. Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus Cristo para vós. Aqui vos fala a pastora Isabel do UEI, Útero Espiritual Ministry. No dia de hoje, com muito ensejo, como eu já falei, que nos direcionamos até a vós para falar sobre a Páscoa, para falar sobre a maior celebração de todos os tempos. A Páscoa aconteceu primeiramente lá no Egito, na época de Moisés, quando o faraó resistente não queria deixar o povo de Israel partir, não queria deixar o povo de Israel voltar para a terra prometida, a terra esta que mana leite e mel. E por 9 pragas ele se mostrou resistente, se mostrou irredutível. Por 9 pragas ele não deixou o povo partir. Mas louvo a Deus, que o nosso Deus sempre tem um plano, o nosso Deus sempre tem uma carta na manga. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Redentor, já estava preparado para começar desta forma a simbologia do que seria a verdadeira Páscoa com o Cordeiro Imaculado, a saber, Jesus. Na 10ª praga, em que foi a morte dos primogênitos, uma ordenança havia sido dada para o povo de Israel, e a ordenança era que um cordeiro fosse morto e o sangue daquele cordeiro fosse aspergido nos umbrais das portas do povo de Deus ou de quem cresce. O anjo da morte, quando passaria naquele dia à noite, ele não feriria as casas que estavam marcados com o sangue. Era sangue de um cordeiro, de um animal. Porém, no Novo Testamento, o verdadeiro cordeiro, Filho de Deus, Jesus Cristo, ele desce à terra, desce ao mundo para pagar um alto preço por mim e por você. Preço do resgate, preço de sangue para redimir a minha vida e a tua vida da perdição. Entenda que sem a morte de Cristo, sem a remissão dos pecados, sem o sangue que fora vertido, nós não teríamos motivos para estar aqui. Foi necessário que Jesus Cristo descesse. Foi necessário que o Deus Pai abrisse mão da Trindade. Foi necessário que ele abrisse mão de Jesus. E Jesus desceu à terra por amor a mim, por amor a ti. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele vai descer porque até então não se tinha achado um cordeiro imaculado como Jesus. Eu volto a falar sobre este ponto. Para resgatar da mão da perdição, era necessário o preço de um homem justo, de um homem imaculado, de um homem sem pecado. Narabadassai. E não se achou. Foi para Moisés, Abraão, Jacó, Zacarias, vários homens. Não se achou um homem imaculado, sem mácula, sem pecado. Era necessário ter um homem justo, um homem santo, um homem puro. O sangue de Davi não servia. O sangue de Salomão também não. O sangue de Zacarias também não. O sangue do profeta Ageu também não. O sangue de homens que passaram pela Bíblia, nenhum deles foi suficiente para redimir a humanidade. Aleluia. O sangue de Elias também não serve. Era necessário um sangue sem pecado. E eu consigo imaginar, Deus olhou para Jesus, Jesus olhou para o Espírito Santo, ambos se olharam, a Trindade disse: só nós não temos pecado, um precisa descer. E Jesus disse: eu desço porque eu amo o homem, eu desço porque eu amo a humanidade, eu desço porque eu não vou abandonar os meus. Aleluia. Você tem valor para Deus.
um alto preço foi pago e Jesus vai se despojar de toda a sua glória para descer na terra por amor a mim, por amor a ti. Ele desceu na terra para um único dia, que é o dia que nós estamos a celebrar hoje, o dia da morte, o dia da ressurreição. Ele desceu na terra para sair com a vitória. Ele desceu na terra para cravar em nome do Senhor Jesus essa grande vitória. Você tem valor para Deus. Você é especial para Deus. O teu valor não se compara a ouro fino de Ofir. O seu valor não se compara a esmeralda, não se compara a rubim. Você vale mais que tudo de precioso que existe na terra. Você vale o preço de cruz. Crianças, adolescentes, senhores e senhoras, vocês valem o preço de cruz. Não se reduza a nada. Não diga nunca mais que você não tem valor. Não diga nunca mais que tu é nada. Você é importante para Deus. Aleluia. Então nós vamos entender que desde os tempos de Moisés já havia um prenúncio claro que aquele cordeiro estava simbolizando Jesus Cristo, que haveria de morrer na cruz por amor a mim, por amor a ti. E a palavra de Deus no Evangelho de João vai dizer que o nosso Senhor, na noite em que ele foi traído pelo Judas, ele vai para Getsemane, ele vai orar a Deus e ele entendeu que já estava se aproximando a maior vitória da humanidade e a maior perda que o diabo Satanás já enfrentou. Diabo Satanás não suporta ouvir falar em Jesus, porque toda vez que ele lembra do nome Jesus, ele tem tédio, ele tem repulsa a Jesus, porque ele lembra da sua maior derrota. Homens e mulheres, seres humanos, filhos de Deus, entendam que diabo Satanás, ele já é derrotado. Tudo que ele faz é latir como leão, é gritar como leão, é ranger como leão, mas ele não é leão, ele é derrotado. Jesus Cristo enfrentou a via dolorosa. Jesus Cristo enfrentou Pilatos e todo o processo de condenação. Jesus Cristo vai enfrentar a via dolorosa e vai para a cruz e morre na cruz. Aleluia. E morre na cruz. Os seus estavam em silêncio, presenciando o maior evento, um evento épico para a humanidade. E a humanidade vai ver Jesus naquela cruz, vai ver Jesus em Gólgota, ele vai ver Jesus naquela cruz, sendo morto com uma coroa de espinho, e a coroa estava escrito que ele era rei. Rei dos judeus, não somente, mas também meu rei e teu rei. E é com muito privilégio que nós reconhecemos Jesus como nosso rei. Aleluia. A Páscoa é memorizar, é relembrar, é trazer à nossa memória a morte de Jesus. O sacrifício que foi pago, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Povo de Deus que vai morar no céu, a Páscoa só tem sentido para mim e para você, em nome de Jesus, se você permitir que na tua vida haja uma morte. É necessário que haja morte na tua vida de tudo aquilo que não agrada a Deus.
É necessário que haja morte na tua vida de tudo aquilo que já foi pago um alto preço. A maior tristeza de Jesus no dia da Páscoa é relembrar todo o sacrifício que ele pagou e ainda ver a humanidade se perdendo, ainda ver a humanidade debaixo do jugo da escravidão que ele outrora pagara naquela cruz. Quando Jesus olha para o dia de hoje, em que toda a terra celebra a morte de Jesus, quando Jesus olha para esse evento, ele lembra de toda a chibatada que ele tomou. Ele lembra quão doloroso foi o Getsemane. Quão doloroso foi a Via Dolorosa e o Gólgota. E quando ele veja que você ainda está morto nos pecados que ele já pagou preço, quando ele veja que você ainda está dormindo nas regiões da sombra da morte, essa é a maior tristeza para Jesus. Ele certamente gostava de ver uma humanidade rendida aos seus pés. Uma humanidade que não vive mais debaixo do pecado e nem da condenação. Quando ele olha para o estado da humanidade, um estado, meu Deus e meu Pai, oh Senhor, de muita vergonha. Um estado em que a humanidade jaz no maligno, no pecado, na fofoca, o Senhor Jesus se entristece. A maior tristeza de Jesus é a derrota que os filhos do homem continuam vivendo, mesmo depois de ter sido pago um alto preço. Igreja, desperta. Igreja, acorda. A morte de Jesus, a Páscoa, não é simplesmente para garantir a vida eterna. Também é o principal alvo. Mas tem alvos primários, secundários, dentro do processo do sangue de Jesus. Jesus morreu para que nós venhássemos a ter uma vida e vida em abundância. Jesus morreu para que eu e você dominássemos o pecado, para que o pecado estivesse debaixo dos nossos pés. O dia de Páscoa, o dia da morte e o dia da ressurreição que estaremos celebrando são dias para você meditar na tua vida. Como você tem entristecido o Espírito Santo de Deus com um comportamento, uma conduta, hábitos e costumes que não glorificam o nome de Jesus. O Senhor nesse dia, entenda por amor de Deus, Ele te convida a mortificar todas essas obras prevaricadoras, todas essas obras malignas, porque Ele já pagou o preço. Não existe um pecado sequer na terra que o preço não fora pago. E nada justifica o estágio em que muitos se encontram. Estágio da perdição, estágio de amarra, estágio de corrente, estágio de submissão maligna. O Senhor já pagou um alto preço. Você não precisa mais viver do jeito que você está vivendo. O alto preço foi pago em nome de Jesus. Esse é um dia em que muita coisa nas nossas vidas precisa morrer. Do mesmo jeito que Jesus abriu as mãos sobre aquela cruz e disse: está consumado, está terminado. Está na hora de você dar um basta. Está na hora de você falar: está terminado. Está na hora de recomeçar de novo com a ressurreição de Jesus. Não entristeças o Espírito Santo. Dê um basta à tua conduta. Dê um basta, mortifica a obra da carne. Mortifica. O maior presente para Jesus é ver você glorificar a Deus com um coração sincero, um coração verdadeiro, um coração genuíno.
onde as obras da terra, as obras da carne já estão mortas. O Senhor nos traz à memória nesse dia de Páscoa, que do mesmo jeito que Ele morreu, Ele desceu até as profundezas. Nessa tarde, você venha enterrar, venha mortificar tudo aquilo que não glorifica a Deus. Hoje é um dia de morte. Aleluia. Aleluia. Hoje é um dia do está consumado. Hoje é um dia do basta. Hoje é um dia de dizer basta. Não mais a esta maneira vil de viver. Basta não mais a essa escravidão maligna. Toda vez que o Senhor olha para o dia de Páscoa e contempla suas filhas, seus filhos, debaixo de jugo da escravidão, jugo da miséria, da pobreza, jugo de maldições hereditárias, todos esses jugos entristecem ao Espírito Santo. Jesus, a essa altura, deve estar se perguntando, digo eu, por que eu morri se eles continuam debaixo da maldição do pecado? Que tristeza! Eu pensei que a humanidade fosse entender o propósito da minha morte. Eu pensei que a humanidade fosse entender o propósito do preço que eu paguei. Eu imagino Jesus conjecturando com ele mesmo. Eu paguei um alto preço, homens e mulheres. Não vos submetais mais ao jugo do pecado. Mortifica a carne em nome de Jesus, porque um sangue precioso foi vertido naquela cruz. O maior presente de Páscoa não é o chocolate como se vê a nível mundial nos comércios. O maior presente que você pode dar para Jesus é a mortificação das obras carnais. Quais são essas obras? São todas aquelas que o Espírito Santo de Deus reprova. Hoje é o dia de você abrir a catatumba e colocar dentro dela a fofoca, a mentira, a prostituição, o álcool e todo tipo de pecado e promiscuidade. Hoje é o dia de você dizer, está consumado, basta pecados. É a altura de você começar a se dar uma nova oportunidade. Desta maneira, você consegue valorizar o sacrifício de cruz. O sacrifício de cruz não é apenas para a eternidade. É para que nós venhamos a viver diariamente uma vida de glórias, uma vida de honra diante do Senhor, uma vida que glorifica e magnifica o nome de Jesus. Esse é o maior presente que eu e você podemos dar para Jesus. Jesus, estamos celebrando a Páscoa, raciocinando em tudo que você sofreu, glorificando tudo que você sofreu, e todos os dias e todo mês nós queremos lembrar deste sacrifício e mortificar a nossa carne, mortificar a nossa maneira vil de viver, mortificar a cultura, mortificar toda aquela cultura maligna que carrega desígnios de Satanás. A Páscoa é mortificar diariamente, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que não glorifica a Deus. Está na hora de você abrir a tua voz e declarar, chega! A partir dessa Páscoa, a minha vida será diferente. A partir dessa Páscoa, eu vou carregar tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz para mim. E vou mortificar tudo aquilo que Ele já mortificou. Porque não faz sentido algum você vivificar aquilo que já foi mortificado. Aleluia. A maior morte, hoje em pleno século 21, é a mortificação da nossa carne. Eu quero que você pense em tudo
que Jesus passou e entenda que não justifica a tua maneira de viver. Renove a tua maneira de viver nessa Páscoa. Aceita que o sangue de Jesus verdadeiramente entre dentro da tua casa. Aceita a transformação verdadeira e genuína que a Páscoa carrega. A Páscoa é mudança. A Páscoa é transformação. A Páscoa é sacrifício. Você precisa renunciar. Você precisa sacrificar tudo aquilo que Jesus já sacrificou. Ele se fez homem. Ele se fez pecador por amor a mim, por amor a ti. Ele se fez pecador. Valorize a morte de cruz. Valorize o preço da cruz. Valorize o sacrifício da cruz no teu dia a dia. Porque não adianta lembrar da Páscoa no mês em que o mundo inteiro está celebrando a Páscoa. Você deve lembrar da Páscoa diariamente. Tem que ser um estilo de vida. Diariamente é um hábito maligno que é mortificado. Diariamente é um perdão que é liberado. Diariamente é uma confissão que é feita. Diariamente a Páscoa tem que estar dentro dos nossos lares. Aleluia, igreja. Aleluia, igreja. Você vai viver a Páscoa todos os dias. A Páscoa é a morte do velho eu. Aleluia. Aleluia. Porque agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A Páscoa é todos os dias mortificar, todos os dias mortificar, até que a carne não venha mais ter efeito dentro da tua vida, até que você venha dominar a carne por completo. Valorize a Páscoa. Aleluia. Porque Jesus Cristo se despojou de toda a glória. Por amor de mim, por amor de você. Largue toda essa maneira de escravidão que você vive. Valorize a Páscoa 365 dias do ano. Valorize a Páscoa. Sempre. Valorize a Páscoa na tua vida, no teu lar, no teu dia a dia, mesmo quando ninguém está vendo. Valorize a morte e morte de cruz. Valorize o sangue. Inclusive dentro dos teus pensamentos, você precisa ter a Páscoa viva dentro dos teus pensamentos. Aleluia. Aleluia. Porque o mundo todo consegue celebrar, o mundo todo consegue vibrar a Páscoa, e muitos mergulham no chocolate. Não tem nada errado com chocolate, mas a Páscoa é a morte de Jesus. A Páscoa é a morte da velha natureza. E a Páscoa é o início de uma vida triunfante, como esta que Jesus nos proporciona. Eu finalizo dizendo para a igreja que a Páscoa também é vivificação. A Páscoa também é ressurreição. A Páscoa também é salvação. Numa sexta-feira, segundo a palavra de Deus, a hora sexta, o nosso Senhor começa ali mais um trajeto em direção à morte e morte de cruz. E o nosso Deus vai morrer naquela cruz por amor a mim, por amor a ti. A Páscoa é transformação, a Páscoa é mudança, a Páscoa é ressurreição. Quando o Senhor Deus, abrindo seus braços naquela cruz, já estava de braços abertos, com os pregos em suas mãos,
nas palmas das suas mãos. Ele vai descer até o Hades. Ele vai tomar da mão de Satanás todo o poder que Satanás tinha sobre a morte. A morte foi tragada. A morte foi vencida. Jesus venceu a morte. Nenhum inimigo ficou vivo, nem mesmo a morte escapou. Ele venceu a morte em nome do Senhor Jesus. E ao terceiro dia ele ressuscitou e ele se apresentou no meio dos seus discípulos. A palavra de Deus vai dizer também em nome de Jesus que ele venceu, esmagou Satanás, conforme estava escrito lá. Por isso é que você pode se valer da vitória conquistada por Jesus na cruz. A Páscoa é a celebração da maior vitória que a humanidade já experimentou. A vitória da remissão dos pecados, a vitória da redenção, a vitória de uma vida eterna. A Páscoa é a oportunidade que você tem de declarar na cara do diabo que o diabo é um perdedor. E eu não sei o que você está enfrentando, mas a Páscoa me garante que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Não importa quão alto o inimigo está gritando, você é mais do que vencedor pelo poder da Páscoa, pelo poder do sangue do verdadeiro Cordeiro Imaculado que foi morto naquela cruz, a saber, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o único Filho de Deus, desceu e morreu e disse: está consumado, e se apresentou diante dos homens, e ele subiu aos céus, e ele foi recepcionado por anjos, e ele está assentado hoje à direita do poder. Muitos são os livros que fazem menção a Jesus, dizendo que ele morreu, mas não ressuscitou. Mentira do diabo. O nosso Redentor vive. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Aleluia! E se ele ressuscitou, igreja, você tem motivos para celebrá-lo, para estar feliz, para glorificar a Deus. O nosso Redentor vive. Ele vive para todo sempre. Levante a tua cabeça, anime o teu espírito nessa Páscoa, porque se Jesus está vivo, há esperança para nós. Nós podemos crer no amanhã, nós podemos crer na eternidade, porque Ele vive. Jesus está vivo, assentado à direita do poder, e Ele está vivo dentro do teu coração. A maior Páscoa é a habitação de Deus dentro do teu espírito. Aleluia! É Jesus habitando dentro do teu espírito por intermédio do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Finalizo dizendo para você que Páscoa é vida. Ele está vivo e nós temos vida nele. Nós temos vida nele e nenhuma área da tua vida pode estar morta, porque ele vivo está. Amém, igreja?